Olá, tudo bem? Você está no canal EBD Já, eu sou Renato e hoje nós vamos continuar o nosso curso que nós estamos fazendo sobre o livro do Gênesis. Semana passada nós terminamos a questão da hipótese documentária, né? Foram 2 lições ali para poder deixar bem esmiuçado para vocês, mas a gente não finda o assunto ali, né? É um assunto muito grande, muito extenso. Se porventura aquele assunto te interessou, o que eu recomendo para você é você procurar outras fontes, procurar se aprofundar mais, porque aqui muitas coisas eu vou estar pincelando para vocês, né? Mas se você for aprofundar, você vai conseguir muito mais informações, tá? Mas no básico, tá? A questão de nível de informação para você, eu acredito que aquelas 2 lições deu para você ter uma noção boa o que é a teoria a hipótese documentária e por que nós não acreditamos, por que nós refutamos, e eu mostrei para vocês que inclusive o próprio Jesus já refutava essa teoria. Hoje nós vamos entrar em um outro assunto, né? Hoje nós vamos falar dos relatos da criação, tá bom? Mas antes disso eu vou pedir para você já estar se inscrevendo no canal se você não for inscrito, porque é um assunto extenso. Toda semana nós temos vídeos aqui, seja na segunda-feira ou seja na sexta-feira. Se você não tiver inscrito no canal e não ativar lá todas as notificações, você pode perder alguma coisa e ficar aí sem essas informações, né? São muitas inscrições, às vezes você esquece de vir aqui conferir, e você ativando as notificações, o YouTube vai avisar para você, tá? Também deixa o like no vídeo se você gostar do vídeo e compartilhe com seus amigos, tá? Muito bem. Como nós começamos a mostrar na semana passada, você viu que existem outros relatos sobre a criação da história humana. Tanto a criação do homem, quanto a história da criação do universo. Tá? Talvez isso pode ser chocante para você, mas a Bíblia não é o único livro, tá? Onde conta os relatos da criação. A Bíblia não é o único livro onde conta os relatos do dilúvio, por exemplo. Tá? Saiba que existem outros contos de outros povos que já contavam histórias da criação, que já contavam histórias da criação do mundo, do homem, do dilúvio, e tem um agravante a mais. A maioria desses relatos são anterior à Bíblia Sagrada, tá? São anterior à Bíblia Sagrada. E aí? Será então que a Bíblia estaria copiando esses relatos e trazendo isso para nós? Né? Será que a Bíblia seria simplesmente uma cópia desses relatos? Ou a Bíblia realmente é a palavra de Deus? Então, eu já adianto para você, a Bíblia é a palavra de Deus. Mas aí a gente levanta outra problemática. Se a Bíblia é a verdadeira palavra de Deus, por que existia então, na história da humanidade, outros povos que não tiveram contato com os judeus, antes de Moisés escrever, que já escreviam sobre a história da criação, né? Então é sobre esses relatos que nós vamos começar a passar agora para vocês. E não vou trazer todos, é lógico, porque praticamente, a gente ficaria aqui só para isso. Daria para abrir um canal só para falar dos relatos e os mitos da criação, tá? Então nós não vamos trazer tudo, nós vamos trazer os principais, aqueles que são mais chocantes, eu vou trazer. Então nós vamos trazer alguns relatos. Nesses relatos vai funcionar o seguinte, eu vou trazer o relato, depois que eu trazer o relato, resumido, é lógico, eu vou trazer para vocês as comparações entre as igualdades e as diferenças desses contos e o conto bíblico, e o texto bíblico, tá? E no final, tá? Depois que eu trazer alguns relatos acerca da criação, aí no final eu vou mostrar para vocês por que existem esses relatos e por que a Bíblia que é o relato verdadeiro, tá bom? Então você vai ter que acompanhar esses vídeos aí para você entender, para ser um estudo bem completo para você, tá? Hoje nós vamos começar falando de um muito antigo. Ele é um mito babilônico, tá bom? Chamado de Enuma Elish. Então eu vou levar você de novo no quadro, aquele mesmo formato das aulas anteriores,
como eu já falei, o meu notebook ele deu problema, meu notebook está com problema aí, nós estamos lutando para consertar, mas por enquanto a gente ainda não conseguiu consertar o notebook, né? Então, enquanto eu não conserto, nós vamos usando esse formato. Já já eu vou estar consertando o notebook e a gente volta naquele formato tradicional, tá? Então, vou levar vocês ali para o quadro e vocês prestem atenção nas informações, pegue a sua Bíblia, você pode estar acompanhando conosco. Enuma Elish. Muito bem, então vamos tratar desse assunto aqui, relatos da criação, aqui está com a digitação, tá? Contos da criação fora da Bíblia Sagrada. Vamos ver esses relatos aí, tá? Então hoje, como eu já adiantei para vocês, hoje nós vamos falar do Enuma Elish. Vamos falar desse relato aí, que ele é um relato muito antigo, ele é um conto babilônico. Antes de a gente entrar no conto babilônico, eu tenho que mostrar esse camarada aqui, tá vendo? Esse camarada aqui, aparece ele na Bíblia. Ele é o rei Assurbanipal. Assurbanipal foi um rei assírio, tá? Que ele foi foi um tirano. A gente pode dizer que foi um Hitler da época bíblica, tá? Ele foi terrível. As técnicas que Assurbanipal tinha, por exemplo, de tortura, que eles usavam, eram coisas terríveis. Mas Assurbanipal tinha algo que acabou contribuindo para a arqueologia e para informações futuras, porque ele fez uma biblioteca. E a biblioteca de Assurbanipal, ela funcionava como que um museu, onde ele guardava muitas informações, muitos livros antigos em forma de tabletes cuneiformes, tá? E essa biblioteca de Assurbanipal, ela foi descoberta, e quando ela foi descoberta, e o pessoal começou a traduzir aqueles tabletes cuneiformes, tem sido encontrado muitas histórias acerca do início da criação, tá? Não só lá, mas lá tem sido um berço disso. Tem muita coisa lá para traduzir ainda, tá bom? E essa história que nós vamos trazer hoje, Enuma Elish, exatamente foi encontrada ali, tá bom? Na biblioteca de Assurbanipal. Então aqui você tem uma foto do que seria o local onde seria a biblioteca de Assurbanipal. Lógico que é uma foto recente, tá vendo? Você vê telhados aqui e tudo, então tem alguns restos aqui que é de como seria lá, tá? E aqui, olha, você tem as tábuas, tá? São tábuas de argila. Então você pode contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá vendo? São 7 tábuas de argila. Nessas tábuas, eles contam uma única história, tá? Contam uma única história, uma história babilônica, e ela começa na primeira tábua, ela vai seguindo em ordem até a última tábua. Então, por isso Enuma Elish é conhecido como Enuma Elish, mas ele também é conhecido como as 7 tábuas da criação, porque conta esse relato, né? Repito, é um relato de um mito babilônico dentro de 7 tábuas distintas, tá? Ele inicia assim, olha, o início dele já vai começar assim. No início, antes que os céus e a terra fossem chamados pelo seu nome, havia Apsu e Tiamat. Apsu era a água doce e Tiamat era a água salgada, o mar primordial, tá? Então aqui, olha, eu fiz uma planilhazinha para você conseguir guardar na sua cabeça como que eles vão posicionando os nomes dos deuses dentro dessa mitologia, tá bom? Então vamos voltar aqui que ele inicia dessa forma, olha. No início, antes que os céus e a terra fossem chamados pelo seu nome, havia Apsu e Tiamat. Apsu era água doce e Tiamat água salgada. Ou seja, então o primeiro ponto que eu já quero mostrar para vocês aqui, todos esses contos, esses mitos, em todos eles a gente vê algo em comum. O que nós vemos em comum? O universo ele sempre é eterno. E sempre desse universo que é eterno, ele dá origem a um ou mais deuses. E esse único ou esses outros deuses que são originados do universo
é que vão dar origem às outras coisas e os outros deuses. Tá bom? Sempre assim. O universo sempre existiu e o universo dá origem a alguns deuses e esses deuses vão dar origem ao restante dos outros deuses e do planeta Terra. Então, nesse conto, o deus primordial eram dois. Era Apsu e Tiamat. Tá? Apsu e Tiamat, que vieram exatamente do universo. Aqui não vai contar, mas em outros contos vai mostrar isso aí. E aí funciona o seguinte. Nesse conto, Apsu, que era o macho, e Tiamat, que era a fêmea, né? Eles tiveram um filho, Mumu. Tá? Eles tiveram um filho que foi Mumu. Depois que eles tiveram Mumu, eles tiveram mais 2 filhos, que foram 2 serpentes. Tá? Então, dessa tríade, Apsu, Tiamat e Mumu. Então, repetindo, Apsu era água doce, Tiamat era água salgada, era o mar primordial, e Mumu seria como uma mistura dos dois. E dessa tríade aí, dessa mistura, saíram 2 serpentes, Larmo e Larmo. Tá? Larmo e Larmo foram as 2 serpentes que saíram dessa união. Dessas 2 serpentes, eles tiveram 2 filhos gêmeos, tá? 2 filhos gêmeos. Esses gêmeos eram um princípio masculino e feminino. O masculino era o Anshar, tá? E o feminino era o Kishar. Anshar deu origem a um deus também chamado Anu, que vai ser o deus dos céus. E Anu, ele vai dar origem a Ea. Ea, tá? Então, a princípio é aqui, ó. Vamos repetir. Apsu e Tiamat tiveram um filho que foi Mumu. Depois os 3, Tiamat sendo a mãe, a gente não sabe como funciona aqui, mas Tiamat sendo a mãe, saíram aqui mais 2 filhos, Larmo e Larmo. De Larmo vai sair 2 gêmeos, Anshar e Kishar. Anshar e Kishar vão dar origem a Anu, ou An, algumas pessoas vão chamar de An. E Anu vai dar origem a Ea, tá? Então, o panteão começa dessa forma aí. Muito bem. Ea subjuga Anshar e se torna o deus principal, o mais sábio abaixo, lógico, dos 3 principais, Apsu, Tiamat e Mumu. Então vamos voltar aqui, ó. Ea estava aqui embaixo, olha. Só que quando Ea nasceu, passa um tempo, Ea, ele veio aqui em cima e subjugou Anshar. Por quê? Apsu, Tiamat e Mumu eram os principais. Anshar e Kishar era como se fossem os deuses principais. Anshar um pouco acima, porque Anshar era o masculino. E naquela mitologia, o masculino acabava que tinha uma importância maior. Então, Anshar era o deus principal. Aí Anshar gerou Anu, Anu gerou Ea, e Ea, o que Ea faz? Ele foi lá e subjugou Anshar. Quando Ea subjuga Anshar, Anshar não morreu, ele não mata Anshar, mas ele toma a posição de Anshar e se torna o deus principal, o mais sábio, o mais poderoso, vamos dizer assim, dos deuses, abaixo, lógico, dos 3 principais aqui, tá bom? Através de Anshar e Kishar e também Anu, vários outros deuses foram criados. Então vamos voltar na tabelinha? Então quando nasceu aqui, Anshar, Kishar nasceu Anu e Ea. Aí o que acontece? De Anshar e Kishar, eles começaram a dar origem a outros deuses, e Anu também vai começar a dar origem a outros deuses, menos Ea. Então fica esses 3 aqui, ó, tá? Esses 3 aqui. Eles são os responsáveis por dar origem aos vários deuses que vão nascendo. Inclusive uma classe de deuses menores chamada de Igigis, tá? Igigis.
Muito bem. Vou tirar aqui. Esses deuses, eles faziam muito barulho. E com isso, ele incomodou Apsu. Tá? Então, começou a nascer a expulsão de deuses. Estou falando do início lá da humanidade, do mundo. Esses deuses, segundo essas tabuletas, eles começaram a incomodar os deuses primordiais. Apsu, Tiamat e Mumu. Porque eles andavam de um lado para o outro, corriam, faziam festas, enfim. Toda aquela movimentação desses deuses começou a incomodar Apsu, que era a água doce, lembrando disso, e Tiamat, até que Apsu faz uma reunião com Mumu e Tiamat para ver o que eles iriam fazer com aquela frota de deuses que nasceram e estavam incomodando eles de dormir. Tá? Apsu então faz uma reunião com Tiamat e Mumu e a sua intenção era exterminar todos os deuses que eles haviam criado. E, que era o deus que eu mostrei para vocês, que era o deus, estava sendo o deus principal, havia subjugado Anshar, né? E era o deus mais sábio. O que acontece? Ea descobre isso. Mas antes de voltar na questão de Ea descobrir, aqui, quando Apsu ele faz uma reunião para destruir os deuses, Tiamat não aceitou, porque Tiamat era a mãe de todos esses deuses. Todos esses deuses saíram dela. E ela não aceitou matá-los. Então Mumu vai lá e conversa com o pai sozinho, traça um plano junto com o pai, que era Apsu, para dar prosseguimento e realmente matar aqueles deuses. Tá? Ea, que era o deus da sabedoria, então, descobre esse plano. Ele tem acesso a essas informações. Então, o que ele faz? Então, ele faz um círculo mágico ao seu redor para proteger quem estivesse dentro daquele círculo. Ele jogou um encanto sobre as águas e fez Apsu e Mumu dormirem. Então, Ea tira os objetos da realeza de Apsu, como o cetro, a coroa, e fica com eles. E assim ele corta a barba de Apsu e depois ele o mata. Então olha o que acontece. Ea, quando descobre esse plano de Apsu em exterminar todos os deuses, Ea vai e faz um círculo mágico ao seu redor. Para proteger quem estava dentro desse círculo de qualquer ataque que viesse dos três principais. E então ele joga um encantamento nas águas, lembrando que a água doce era o próprio Apsu, e com isso Apsu e Mumu dormiram. Quando Apsu e Mumu estavam dormindo, Ea vai até Apsu e toma os seus instrumentos, os objetos reais, que era a sua coroa, era o seu cetro, e ele faz mais, ele vai lá e corta a barba. Por quê? Para o povo babilônico, né? Para aquela época, a barba era o principal símbolo, né, de poder, de masculinidade e de força daquela época. Então, um homem jamais cortava a barba naquele momento. Então, quando Ea vai lá e corta a barba dele, ele estava desonrando ele. É como você vê naqueles filmes, os pessoas cortando a cabeça, o cabelo do samurai. Ea faz isso, e depois de roubar tudo isso, o que Ea faz? Ele vai lá e mata Apsu, tá? Mata Apsu. Ele prende também Mumu pelo nariz. E do corpo de Apsu, Ea faz morada e passa a habitar ali com a sua esposa, a Danquina. E do casal nasce Marduk, que foi o grande herói babilônico, tá? Então, Ea vai lá, mata Apsu, né? Ele faz o encantamento, Apsu dormiu, ele rouba os objetos de Apsu, corta a barba de Apsu e mata Apsu. Prende Mumu pelo nariz, tá? E do corpo de Apsu, o que Ea faz? Ea faz a sua morada, ele faz a sua habitação. Olha a arrogância dele, né? Ele faz a morada no corpo de Apsu. E ele passa a habitar ali junto com Danquina, né, que era a sua esposa, e dessa união de Ea, que era o principal deus agora,
com Danquina, vai nascer Marduk. Marduk foi o grande herói, o grande deus babilônico era Marduk, né? Inclusive, todos os babilônios, eles adoravam ao deus Marduk, tá? Segundo esse relato, Marduk, então tem aqui mais ou menos uma imagem característica como seria ele, né? Marduk tinha 4 olhos para poder ver tudo, ele tinha orelhas grandes para ouvir, e quando ele falava, saía fogo da sua boca, tá? Esse era o deus Marduk. Só que o que acontece? Tiamat ainda estava viva. Tiamat ainda estava viva, ela não gostou do que aconteceu, mas ela preferiu não entrar na confusão porque ela não queria matar os seus filhos. Aí Anu, lembra de Anu? Vamos voltar lá no início e poder ver quem que era Anu. Aqui, ó. Anu aqui, ó. Tiamat vai gerar Larmo e Larmo. Larmo e Larmo vão gerar Anshar e Kishar. E Anshar vai gerar Anu. Tá? Anu era o pai de Ea. Tá? Então Anu, o que Anu faz? Anu, que ele era o deus dos céus, ele resolve criar ventos. E ele coloca esses ventos no mar, que era Tiamat. Quando ele coloca esses ventos no mar, deu origem às ondas, tá? Deu origem às ondas. E essas ondas, com alguma coisa que Anu também jogava ali, começou a incomodar Tiamat. Tiamat agora não conseguia dormir, né? Porque as ondas geradas pelo vento incomodavam ela e atrapalhava ela de dormir. Aí sim ela ficou furiosa, ela ficou irritada pelo que aconteceu, e tinha alguns deuses lá dentro do panteão que não concordaram com o que Ea tinha feito. E esses deuses, então, eles eram chamados de Anunnakis, né? Que tem uma história toda independente também. Os Anunnakis começam a orientar Tiamat a destruir, a tomar uma providência. Porque pensou, olha, aquele pessoal matou seu esposo, matou a pessoa, você não fez nada. Você vai deixar de fazer o que eles querem e começa a fazer a cabeça de Tiamat, tá? O que Tiamat faz então? Tiamat vai e cria vários monstros. Cria vários monstros, né? Para que através desses monstros, e ela cria um também chamado Kingu, inclusive ela casa com Kingu. E através disso, ela resolve partir para a guerra contra os outros deuses, que agora eram muitos. Só que, mais uma vez, Ea tem acesso a essas informações. Ea descobre esse plano também, tá? Só que agora não era tão fácil vencer como Ea tinha vencido a Apsu e Mumu. Porque agora Tiamat, que era considerado o mais poderoso de todos, estava enfurecida. Tiamat tinha criado vários monstros para poder ir contra os outros deuses, né? Então o que Ea faz? Faz uma reunião com os deuses, tá? Para decidir como eles enfrentariam essa guerra. Então, eles resolvem que iam tirar a sorte ali e um deus ia ir lá atacar. Quem sai com a sorte? Anu. Tá? Anu, então, ele sai com a sorte. Essa parte eu já li para vocês. Anu, ele sai com a sorte para poder enfrentar Tiamat. Só que no meio do caminho ele volta para trás, ele não tem coragem de enfrentar. E então, diante daquela situação, ele fala assim, olha, só tem uma pessoa que pode enfrentar Tiamat. E essa pessoa é o meu filho, Marduk. Marduk, é o que tudo indica, não estava participando da reunião. Ele estava mais aquém, mais sozinho, tá? E Anu, ou Marduk, melhor dizendo, Marduk agora ele vai impor a sua condição. Ele fala assim, ó, tudo bem, eu enfrento Tiamat. Eu vou lutar contra Tiamat, eu vou vencê-lo. Mas se eu matar Tiamat, eu quero ser o deus dos deuses. Eu quero ser o maior dentre todos os deuses e todo mundo tem que obedecer o que eu falar. Então é feita uma reunião, eles vão até Anshar, que era o principal ali, né, era da cronologia, embora Ea estivesse governando tudo, eles concordam e falam assim, não, tudo bem, se
Marduk vencer, o que Marduk falar vai estar feito. Marduk então recebe vários instrumentos para ajudar ele na luta contra Tiamat. Quando ele chega, ele está chegando lá, tá, ao local da batalha, o conto conta que ele pega, ele joga fogo no próprio corpo, tá? Ele se incendeia e ele começa de forma que a sua presença fica muito pavorosa. E só com a sua presença ali, as pessoas vendo ele saindo fogo, com coroa, aquele negócio todo, muitos dos Anunnakis já saíram correndo com medo. Só que Tiamat não. Tiamat foi enfrentar Ea. E aí o relato ali, ele vai contar que eles tiveram um diálogo muito grande. Eles passam o tempo conversando, se debatendo, discutindo, até que Tiamat vai para atacar Ea realmente. Ea tinha tecido uma rede, e com essa rede Marduk, lança essa rede em Tiamat. Tiamat agora fica preso pela rede, e aí na hora que Tiamat abre a boca, porque Tiamat era um dragão, era água, na hora que Tiamat abre a boca para poder deferir um golpe contra Marduk agora ele pega os ventos que ele tinha também recebido e lança esses ventos dentro de Tiamat. E esses ventos vão parar lá no ventre de Tiamat e aquilo descontrola ele. E então pega ali a sua arma e corta a cabeça de Tiamat, e assim Marduk, estou com Ea na cabeça. Marduk mata Tiamat, se tornando agora o grande deus, o grande herói do panteão babilônico, tá? Então aqui, olha, eu tenho uma foto, não sei se vocês vão conseguir entender essa foto ela é antiga, ela foi tirada de um cilindro dessa época também. E o que você consegue observar aqui? Tá vendo aqui, olha, nesse risquinho aqui, parecendo um dragão, isso aqui, ó, ou uma cobra, uma serpente, isso aqui, ó, é Tiamat, tá? E esse que você vê acima dele aqui, ó, com uma lança e uma barba aqui, esse aqui é Marduk, tá? Esse é Marduk, esse aqui é Tiamat. Esse quadro aqui, ele conta o momento em que Marduk vence Tiamat e expulsa Tiamat do céu, tá? Expulsa Tiamat do céu. Muito bem. Pronto. Tiamat, então, ela é morta, né? E agora Marduk, olha que interessante, Marduk pega o corpo de Tiamat e divide ele em dois. Então, uma parte do corpo de Tiamat é feita a terra e a outra parte é feito o céu. Mas como Tiamat era água, então a parte que ia ficar em cima, ela é posicionada e presa por algumas coisas que mantinha o corpo de Tiamat suspenso, por isso que chove. Tá? Com os órgãos de Tiamat, aqui, ó, com os órgãos de Tiamat, então Marduk vai construir as montanhas, vai construir a vegetação, toda a natureza, os animais, tudo isso que nós vemos hoje, segundo esse conto, foram construídos através dos órgãos extraídos do dragão Tiamat, tá? Então aqui temos mais uma reconstrução do que seria o dragão Tiamat, né? Então Marduk agora ele passa um tempo, depois de algumas contribuições que ele vai dar aqui para a Terra, ele vai também orientar Ea, que era o seu pai, que fizesse também uma outra coisa. Olha a orientação de Marduk, que descansasse os deuses. E que para que os deuses não precisassem trabalhar, que Ea, seu pai, pegasse aqueles Anunnakis que se rebelaram contra ele, contra os deuses, e matasse aqueles deuses que se rebelaram contra esses deuses, e do sangue desses deuses fizesse então seres que pudessem trabalhar, olha só, para os deuses. Tiamat acata a orientação em partes.
O que Tiamat, não, Eia faz? Ele fala assim, não, boa essa ideia, mas nós não vamos matar todos os Anunnakis, nós vamos matar o principal que incentivou, né, toda essa batalha. E eles descobrem que o principal à frente de tudo ali foi Kingu. Então Kingu, que era aquele que Tiamat tinha casado com ele, tá? Kingu é morto, tá? Aqui, ó, Kingu é morto e do sangue de Kingu, é feito os seres humanos, tá? Aí foi feito a raça humana. Então olha que interessante. Esse é um conto babilônico, como eu mostrei para vocês no início, tá? Ele está escrito em 7 tábuas de argila, eu já mostrei no início também, né? Não há um consenso sobre a datação, mas há quem costuma jogar esse Enuma Elish para 2200 a 2400 a.C. Então, se a gente considerar que o Gênesis foi escrito em 1400, a gente tem pelo menos 13, no mínimo, quando Moisés escreveu, já tinha 300 anos, no mínimo, que essa história já existia. Contando, você viu que de uma forma diferente, mas naquele relato fala da criação. Então, aqui ó, eu tenho uma comparação de alguns pontos nessa história que é muito parecido. Alguns são parecidos e alguns são opostos da Bíblia, tá? Nós vamos ver algumas delas aqui, ó. O conto do Enuma Elish, ele já começa aqui, ó. Quando os céus acima não existiam. Inclusive, quando os céus acima não existiam, se você pegar isso no original que está escrito em acadiano é Enuma Elish, tá? Por isso que esse épico, esse mito chama Enuma Elish, porque ele traz o nome das primeiras palavras que estão ali, tá? Então, Enuma Elish significa, em acadiano seria, quando os céus acima não existiam. E a terra embaixo não havia surgido. Havia Apsu, o primeiro da ordem, seu progenitor. Olha o Gênesis. No princípio, Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, e as trevas cobriu a face do abismo, e o Espírito de Deus se moveu sobre a face. Tá vendo? É muito parecido. Depois aí o demiurgo Tiamat, que deu a luz a todos eles. E eles misturaram suas águas. E antes que os seus prados se aglutinassem e o caniço fosse encontrado, quando nenhum dos deuses havia sido formado ou tinha surgido, quando nenhum destino havia sido decretado, os deuses foram criados dentro dele. Então é muito parecido, tá vendo? Aqui eu tenho uma tabelinha do Enuma Elish, tá vendo? E aqui tem o Gênesis, tá? No Enuma Elish está assim, olha, quando nas alturas o céu não havia sido nomeado e a terra firme abaixo não tinha sido chamado pelo seu nome. Então no original está aqui no Gênesis, no princípio criou Deus os céus e a terra, porém, era sem forma e vazia. Então, o que acontece? No entendimento acadiano, no entendimento sumério, quando eles queriam dizer que a terra era sem forma e vazia, eles diziam que a terra não havia sido chamada pelo seu nome. Era a mesma coisa. Porque para eles só pode ter nome aquilo que tem existência, que tem vida. Então o nome para eles tem uma importância muito grande. Tá? Então, quando não havia sido chamado ou seja, não tinha havido formado, estava sem forma ainda. Tá? Aqui, ó. Um espírito divino coexiste eternamente com a matéria. Já nos Gênesis é diferente. O espírito divino, ele cria a matéria do nada e ele vive independente dela. Tá? Então aqui é diferente. Lá ele já existia, a Psu já existia junto com o universo. E Tiamat, né? Já no Gênesis não. Deus ele é antes de todas as coisas, tá? No Enuma Elish, o caos primitivo, chamado pelos babilônicos de Tiamat,
é visto como uma figura mitológica envolvida nas trevas. No Gênesis, a terra era sem forma e vazia, e as trevas cobriam a face do abismo. Então essa palavra trevas, eu até trouxe aqui, ó. Então essa palavra trevas, eu até trouxe aqui no original. Olha só, quando você pega Gênesis versículo 1, capítulo 1, versículo 2, né? Tá assim, ó. Verhaaretz, Hayetá, Tohu Vavor, que nós já estudamos isso aqui, Tohu Vavor. Só que vem aqui, ó, Veroroshet, Alpenei Terron, tá? É Alpenei Terron. Esse Terron se traduz por abismo. Então, muitas pessoas pensam que por causa da fonética, né? Então, você tem lá o Tiamat e você tem Terron. Então, as pessoas que pensam que por causa dessa fonética parecida, Terron com Tiamat, muitas pessoas pensavam que a palavra Terron era o mesmo que Tiamat. Então, quando Moisés estava escrevendo aqui, olha, a face do abismo, esse abismo aqui seria o Tiamat. Só que hoje, tá? Hoje já foi comprovado que não tem nenhuma ligação de Terron com Tiamat, tá? Hoje, isso eu estou falando no sentido já acadêmico. Vários especialistas, hebraístas, hoje, com estudos mais fundos da palavra, já identificaram que a palavra Terron, do original que se traduz por abismo, não tem, tá? Não tem nenhuma ligação com a palavra acadiana Tiamat. Não tem, tá? No Enuma Elish tem aqui, olha, a luz ela emana dos deuses. Lá em Gênesis, a luz, Deus diz, haja luz. No Enuma Elish, existe a criação do firmamento. E no Gênesis também tem a criação do firmamento. No Enuma tem a criação da terra seca, né? Como eu mostrei para vocês quando ele derrota Tiamat. Aqui você também tem a criação da terra seca. Aqui você tem a criação dos luminares, que você também tem. E aqui, olha, no Enuma Elish tem a criação do homem, que é aquela história, aquela parte que eu contei para vocês, quando mata Kingu, né? Kingu é morto e do sangue de Kingu é feito o ser humano. E tem uma curiosidade a mais, que eu não falei que são 7 tabletes, né? 7 tabletes que contam a história da criação do Enuma Elish. A criação do homem lá está no 6º tablete. E no Gênesis, a criação do homem está no 6º dia, tá? No Enuma Elish, os homens são criados a partir do sangue de um sacrifício, de um Deus. Já no Gênesis, o homem ele é criado à imagem e à semelhança de Deus. Deixa eu me subir aqui. Os deuses celebram a criação no 7º dia, no último tablete. E no 7º dia de Deus, Deus ele santifica o sábado, que é o 7º dia, em celebração de tudo que havia sido criado. Então, vê, tem muitas diferenças, mas tem muitas semelhanças, tá? Tem muitas semelhanças também no relato entre o Enuma Elish e o conto da Bíblia. Lembrando que a Bíblia ela foi escrita bem depois do Enuma Elish. Então fica a dúvida, será que Moisés ele se inspirou em contos, né, em mitos da época, babilônicos, sumérios, egípcios, para escrever o Gênesis? Porque eu, por exemplo, antigamente eu pensava que essas histórias estavam só no Gênesis. Hoje, eu já sei que não está só lá. E que antes de existir o livro de Gênesis, essa história já tinha feito. E aí? Será que isso foi inspiração? Será que ele pegou isso aqui como exemplo? O que aconteceu? Como eu falei para vocês, eu vou trazer os relatos, vou trazer as igualdades, as diferenças, e depois que eu trouxer para vocês alguns relatos, eu vou explicar para vocês por que nós acreditamos que o Gênesis ele é o livro verdadeiro e que ele não é cópia disso daqui, tá? Então na semana que vem nós vamos ver alguns outros relatos,
alguns outros mitos que contam a história da criação, tá? Que Deus te abençoe e fique com Deus até o nosso próximo encontro.